Olá, meu nome é Roberta Ismael Dias Garcia, eu sou médica otorrinolaringologista e sou professora auxiliar da Faculdade de Medicina do ABC. E a nossa aula de hoje é sobre lesões pré-malignas e tumores iniciais de laringe. Em relação à epidemiologia, essas lesões correspondem a 25% dos tumores malignos de cabeça e pescoço, sendo que 2/3 das lesões acometem a glote e 1/3 dessas lesões está presente na supraglote ou na região da subglote. E como é que é o quadro clínico? Quando a lesão acomete a glote, a principal queixa do indivíduo é disfonia. A dispneia e a disfagia elas podem estar presentes, mas geralmente são sintomas mais tardios. Lembrar que quando um paciente tem queixa de rouquidão de duração superior a 15 dias, ele deve ser sempre avaliado quanto à presença de lesão na laringe. Então, ele deve ser submetido a um exame de laringoscopia, com ou sem estroboscopia. Quando a lesão acomete a supraglote, os sintomas usuais são a disfagia e a odinofagia. Inicialmente, esses indivíduos não têm queixas vocais. A otalgia reflexa também é um sintoma que pode estar presente. Quando a lesão acomete a subglote, o tumor ele pode crescer lentamente, até comprometer a luz da laringe, e isso pode levar então à obstrução da via aérea. E o indivíduo pode ter queixa de dispneia ou de estridor. Alguns casos iniciais, eles podem até simular um quadro de asma que é refratária ao tratamento clínico. Quais são os fatores de risco para o desenvolvimento dessas lesões? O sexo masculino, 5ª ou 6ª décadas de vida, tabagismo, etilismo, existe uma relação com o vírus HPV e a presença de refluxo. Em relação às lesões pré-malignas, a leucoplasia é uma placa branca na superfície mucosa da prega vocal e essa lesão ela não pode ser destacada ou classificada como alguma outra afecção. Ela pode acometer diversas regiões da laringe, mas a prega vocal é o local mais comum. Como nós podemos observar aqui nessa imagem, a presença de uma leucoplasia dessa placa branca no terço anterior da prega vocal esquerda. E quais são as queixas do indivíduo? Tosse, rouquidão, irritação na garganta, sensação de globos, pode acontecer em alguns casos, e pigarro. Não existem, então, alterações clínicas macroscópicas que são típicas das lesões. Nessa primeira imagem, o que nós podemos observar? A presença de uma leucoplasia em toda a extensão da prega vocal esquerda. E qual foi o resultado do anátomo patológico? Um processo inflamatório crônico inespecífico. Já nessa segunda imagem, o que nós podemos observar? Uma lesão leucoplásica vegetante verrucosa na prega vocal esquerda. E qual foi o resultado do anátomo patológico? Uma displasia leve. Nessa terceira imagem, o que nós podemos observar? Uma lesão infiltrativa eritroplásica e escavada na prega vocal direita, associada a uma lesão esbranquiçada no processo vocal esquerdo. E qual foi o anátomo patológico? A presença de um carcinoma espinocelular em prega vocal direita, sendo que não tinha lesão aqui descrita como pré-maligna na prega vocal esquerda. E qual é a conduta em relação à leucoplasia? Pode ser tratamento clínico, biópsia seguida de procedimento cirúrgico e a radioterapia. E o comportamento clínico das leucoplasias ele é muito variável e às vezes o quadro é reversível só com o tratamento clínico. E o tratamento clínico ele é baseado então na retirada dos fatores irritantes. Então, tratar o refluxo, cessar o tabagismo, melhorar o abuso vocal. Mas não há consenso na literatura sobre o tratamento. As medicações a serem utilizadas, então, são a vitamina A, o ibuprofeno, a vitamina E, medicações anti-refluxo, a fonoterapia, e o paciente ele é acompanhado por um exame de videoestroboscopia após 3 semanas do início do tratamento, e se for observada uma melhora, uma diminuição da lesão, esse tratamento é mantido por até 40 ou 50 dias. Comparando então o tratamento cirúrgico com a radioterapia, os resultados são bastante equivalentes. Existe uma taxa de cura para esse tumor glótico quando ele é inicial, independentemente de ser realizado então o procedimento cirúrgico ou a radioterapia, que varia de 88% a 100%. Então, isso mostra a necessidade de um diagnóstico precoce
para que esse indivíduo tenha chance de cura. A cirurgia preconizada, no caso do tratamento cirúrgico, então é a cordectomia, que é a ressecção da prega vocal acometida em diferentes níveis de profundidade. E, como eu já comentei então anteriormente, nos casos de um T1 glótico, a cirurgia e a radioterapia têm resultados comparáveis. A radioterapia, ela controla a doença em até 93% dos casos. O indivíduo tem uma melhora da qualidade vocal quando é comparada com a cirurgia, mas a indicação ela é controversa. Geralmente é feita em indivíduos que têm lesões mais extensas, que têm múltiplas lesões, ou quando não tem condição clínica para fazer o procedimento cirúrgico. E como é que é o tratamento cirúrgico? O indivíduo é submetido a uma biópsia no centro cirúrgico, através do procedimento de microcirurgia de laringe, com a retirada de toda a extensão da lesão e é feita uma congelação imediata. E a conduta vai variar de acordo com o resultado aí do anatomopatológico, que seria então displasia leve, displasia moderada, displasia severa, carcinoma in situ e o carcinoma invasivo. Então, falando dessas alterações, o que são as displasias? As displasias são alterações na arquitetura celular, com perda, então, da maturação e da estratificação normais da célula. A atipia, então, são variações normais do tamanho e da forma da célula. A hiperplasia, então, é o espessamento do epitélio às custas do aumento dessas células, do aumento do volume dessas células. E a queratose é a presença de queratina no epitélio devido a uma hiperplasia da camada superficial do epitélio. Em relação à histologia ainda, o que é uma displasia leve? Quando essas alterações são confinadas a 1/3 da camada epitelial. A displasia moderada, quando essas alterações acometem 2/3 da camada epitelial. E a displasia grave, quando a lesão acaba ocupando mais do que 2/3 dessa camada epitelial. O carcinoma in situ, ou também chamado de intraepitelial, carcinoma não invasivo, as alterações atingem a membrana basal, mas não ultrapassam a membrana basal. E já no carcinoma invasivo, a lesão ultrapassa a membrana basal. O estadiamento é feito através do TNM, em que T é o tumor primário, M os linfonodos e M se refere às metástases. Em relação ao segmento, nos primeiros 3 meses é realizado mensalmente, então o paciente deve ser submetido a exames mensalmente. Nos 2 primeiros anos, essa avaliação deve ser a cada 3 meses e após completar 5 anos, o indivíduo é acompanhado 1 vez por ano. Como é que é o tratamento, então, do carcinoma invasivo inicial? Nos casos de T1A, que é a lesão restrita à prega vocal, o paciente é submetido a uma cordectomia, onde faz a ressecção de toda a prega vocal, incluindo o pericôndrio interno da cartilagem tireoide. Já nos casos de um T1B, em que a lesão é restrita à prega vocal, mas ela acomete a comissura anterior lá na frente, é feita uma cordectomia frontolateral, mais extensa, com a ressecção da prega vocal e da comissura anterior, que está aderida na porção anterior e medial da cartilagem tireoide. Já nos casos de um T2, quando o tumor ele estende-se para a supraglote ou para a subglote e provoca uma paresia ou uma paralisia de prega vocal, é feita então a hemilaringectomia, em que é ressecada a prega vocal, a banda ventricular e a cartilagem tireoide daquele lado. Já no carcinoma invasivo com paralisia de prega vocal, o paciente é submetido então a uma laringectomia total e a reabilitação da voz ela é possível através do treinamento da voz esofágica. Esses casos seriam os casos que são diagnosticados então como T3 e T4. Bom, era isso que eu queria dizer para vocês. Muito obrigada, agradeço a atenção.